Fala galera, começou aqui mais um Desconectados e hoje uma mesa totalmente diferente, hoje apresentando esse evento, né, mais esse programa. Santo Homem, Jesus de Nazaré. Professor Alessandro Costa, hoje me acompanhando o professor Fábio Costa, que não é meu parente, graças a Deus, mas tá aí com a gente. E o nosso convidado de hoje, professor Maicon Loureiro, autoridade no assunto que a gente vai debater hoje para vestibulando, uma coisa super atual que é gamificação. Maicon, por favor. Não só vestibulando, também professor, né? Sim, principalmente, aliás, professor. Maicon, uma palavrinha para eles aí, por favor. Gente, primeiramente, agradecendo aqui esse convite. E para você vestibulando, para você professor, para você que é coordenador, para você que quer saber um pouquinho sobre algo chamado de gamificação, porque o que acontece, Alessandro, o que acontece, Fábio? Tem gente que confunde muito essa palavra. Ela acaba fazendo assim, levando para um outro lado. Mas fica ligado aqui no Desconectado que tu vais ficar sabendo e algumas dicas que a gente vai deixar aqui para você. Beleza, galera? Perfeito. Antes da gente começar o nosso bate-papo, que vai ser muito bacana, a gente vai falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores, a galera que paga o nosso salário, que paga tudo isso aqui, sim, o pessoal que mantém a gente, que paga a água, enfim. Tá? Professor Fábio, por favor. Então, nosso primeiro mantenedor é o curso UP, né? Curso UP, fala logo de dois juntos, né? Curso UP e o Elite Educar, prédio que nós estamos aqui é do Elite. Estamos aí na reta final do Enem, né? Poucas semanas, independentemente de quando você vai estar assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que em 2022 nós teremos novidades. Elite e UP estarão unidos e nós teremos também o ensino médio, não é? Temos aqui também o curso Feynman, que fica ali na Augusto Montenegro, lá no Parque Office. Então, eles são um curso de ciências exatas, física, química e matemática. Então, aqui na descrição eu vou colocar todos os patrocinadores. O Feynman, vou colocar o Elite, vou colocar o UP. No caso do Feynman, se tu mora aí nessa área, chama eles no Instagram, pode chamar e tem desconto para quem tá aí, terá, né? Desconto, Só é só dizer chamar lá que e você diz que viu isso no Desconectados. Isso. E aí você vai ter um descontaço aí. Academia Powerzone, né? Ora, porque tu acha que o Alessandro tá nessa naipe aqui, olha só, olha só. Para você que tem corpo de frango, para você que é um frango e que quer... Que não tem pena, mas é frango. Quer libertar esse monstro, dessa carcaça que você chama de corpo aí, a Academia Powerzone está com promoção, só você falar que você veio também pelo Desconectados, pelo Up Enem, que é o principal parceiro. É só chegar lá, falar que você vai ter o seu desconto. Sai dessa vida sedentária, meu filho. Vai malhar, vai levantar uns halteres aí, vai. É só dizer que você gostou do exemplo do Gil, que ultimamente só tem postado foto na academia, então... Aliás, tem um espelho muito bonito lá para você que só vai para academia para postar foto no espelho. Lá é o lugar ideal para você. Pode fazer isso aí. Então, professor Maicon, vamos começar aí, né, esse bate-papo sobre gamificação. Maicon, quem curte gamificação, necessariamente aquele cara que é viciado em videogame? A gente era daquele tempo lá que te pagava 50 centavos para jogar no International Superstar Soccer no geladão. Pegava o troco do pão, escondia, né? De apanhar da mamãe. Escondia o troco do pão para chegar a pedir meia hora quando... Não, e o cara, quando ele tinha grana, quando ele pedia 1 hora, aí quando vai terminar o cara... Ei, quero mais meia hora. Aí tinha o cara esperando lá. Na época, 1 hora era R$1, né? R$1. Tinha alguns lugares que eram... Ficha de fliperama era 20 centavos. Era 20, 25 centavos. Lá no Boborama, lá na Praça da Batista Campos. Cansei de apanhar de gente lá. Era bacana. Agora, Fábio, tu me perguntando isso, cara. Na verdade, a ideia da gamificação, ela já vem, né, pra gente sendo aplicado até no nosso dia a dia e pouca gente sabe disso. Uhum. Porque a palavra hoje, por exemplo, gamificação, o cara pensa assim, gamificação vem de game, vem de jogo. Não quer dizer que o cara que gosta de jogar videogame, ele vai saber, por exemplo, gamificar a aula dele, a empresa dele, que também hoje tu tens empresas que fazem justamente isso com os seus funcionários, gamificar. Aí o cara chega, mas o que é então isso? É jogar? Não. A palavra leva essa ideia. Mas é porque, na verdade, todo e qualquer jogo, se o Alessandro já jogou aqui Deus da Guerra, mas que eu falo por quê? Porque ele é historiador, mas, cara, se tu pegar ali, tem gente que, qual é o Deus da Guerra? O cara é o Kratos, o que ele vai fazer? Eu chamo de Clayton. Os alunos falam o jogo do Clayton. Sabe o jogo do Clayton? Aí o que acontece? Aí o cara pega, só tem que matar uns monstros. Não tem só que matar monstro ali. Tem a questão do puzzle, né? Que eles chamam de puzzle. Exato. Aí tu tem uma meta. Qual é a meta? É zerar, beleza. Então aí, na verdade, dentro do que a gente chama de gamificação, tu tens aí
4 pilares, tá? Para você que quer saber, se você for lá no meu Instagram, lá no direct, estou começando a colocar algumas coisinhas lá, para justamente desmistificar O isso. Instagram do Michael também tá na descrição do vídeo. Beleza. E assim, Fábio, porque o que acontece? Por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E não sei se vocês aqui aprenderam algumas palavras em inglês jogando videogame. Pois Palavrão, é. principalmente. É importante isso que o Maicon falou, porque não só a questão do inglês, o inglês a gente começou a aprimorar, principalmente nós da década, eu sou da década de 90, eu nasci em 80, mas eu fui jovem na década de 90, tá? Na década de 90 a gente começa a ter esse primeiro gosto pelo inglês, justamente porque o que chegava para nós hoje, o moleque pega hoje os jogos, são todos traduzidos, tem até narrador. Sim. Né? E antes não, antes o cara pegava o Mario, pegava o Bomberman, pegava o Final Fantasy, era tudo em inglês. Phantasy né? Star. Street Então, Fighter. isso aí é só uma amostra, né? De como a gente vai, de alguma forma, buscar saberes, buscar conhecimentos através disso, de fato, que a gente chama de jogo. Que daqui a pouco o Michael vai explicar como que isso vai se transformar de fato em gamificação. Então a gente está dando o primeiro Exemplo, exemplo. uma plataforma em inglês que ensina inglês de forma gamificada. Tem. Tem. Então, aí, por exemplo, tu vê, né, que, por exemplo, Tá hoje... calor pra caralho, liga essa porra aí. Vamos ligar, então, aqui o ar-condicionado, porque... Isso. Tá? E aí, o que acontece? Tudo é ao vivo, né? Apanhar, né? No meio do... E aí, o que Não acontece? existe negócio de tá calor, tá? Eu não sou físico, Ele é de porra. Eu história. vou falar. Eu Se vou você falar que eu acompanhar estou aí sentindo calor. o episódio 3, não é? Que ele diz que ele queria ser físico, olha aí, falando besteira. Ele não veio para o lado sombrio da força, diga-se de passagem. Mas assim, e aí, cara, por exemplo, hoje em dia, né, tu vê assim que a informação ela tá num estalo tão grande, muito rápido, que o que o Alessandro falou aqui, da década de 80, 90, a gente ainda foi muito de ir para a biblioteca, para ir atrás de um livro, para tentar procurar entender alguma coisa. Para você que é aqui de Belém, né, nós tínhamos aí um ponte que era o Centur, e lá no Centur tinha brinquedoteca. Tinha brinquedoteca, gibiteca, às vezes a gente ia pra lá, terminava e acabava indo. E assim, jogos, por exemplo, que... Só ia pra Gibiteca. Só ia pra gibiteca, né? Não, mas olha, tem engraçado que dentro, por exemplo, dos próprios quadrinhos também dá pra fazer gamificação. Jogos, por exemplo, que pouca gente sabe, mas que é gamificado, é o xadrez. Porque o xadrez, assim, tu pode trabalhar com tempo, tu pode trabalhar com só estratégias. Então, quer dizer, peraí, então... Michael, Oi. mais ou menos, hoje, a noção, não digo o conceito, mas a noção de gamificação, ela vai perpassar por uma questão estratégica. Sim. Tem a questão do tempo também, né? E tem a questão da articulação. Com certeza. Né? Qual a melhor... Engajamento também. Isso, né? Qual a melhor forma de tu conseguir obter alguma coisa ou alcançar algum objetivo? Até porque eu lembro dos jogos, eu lembro que quando eu jogava, por exemplo, o Super Metroid, acho que todo mundo já jogou aqui, né? Pois é. Tu era do tempo do Atari. Não, ele tempo queria ver no final a Samus tirar toda a roupa. Não, Por isso mas ele zerava, né? Não, tinham várias formas de zerar, vários finais, né? Uma dessas era quando a Samus ela ficava sem armadura. Mas assim, eu lembro que eu e meu irmão, a gente era tão bitolado nessa questão de conseguir os itens que estavam escondidos. Por exemplo, o cara jogava o Donkey Kong Country. Sim. Né? Aí tu vai... Symphony of the Night. Não, são vários jogos aí, tu pega, eu vou zerar com 100%. Porque não era só a questão de chegar até o final do jogo, mas é pegar os itens que o jogo vai te oferecer. Por exemplo, o Mario Bros, o Super Mario Bros, né? Tinha quando tu pegava as estrelas, algumas estrelas, tu abria algumas fases especiais. Sim. Então, às vezes, o cara não jogava pra zerar, jogava pra isso, né? Então, o que eu entendo muito vagamente sobre gamificação, e eu quero que tu fale pra gente uma questão mais conceitual, perpassa por essa questão de a gente chegar a um objetivo, Sim. que é, obviamente, obter o conhecimento, já que a gente está falando aqui ainda, estamos falando de Enem, estamos falando de novo ensino médio, que vem chegar para isso, né? Então, o gamificação seria mais ou menos uma estratégia Sim. que o aluno tem que buscar obter antes de conseguir o seu objetivo maior? Na verdade, o que acontece? Hoje, a ideia da gamificação,
De tudo que nós passamos, estamos passando ainda esses 2 anos, e vale lembrar, galera, que a gente está aqui sem máscara, tá? Só lembrando que nós todos aqui estamos já vacinados, né? Para você que não se vacinou, né? Exceto o Alessandro procura. que Mas assim, e tomamos, claro, todas as precauções para justamente poder fazer isso aqui. Mas o que aconteceu? A gente viu muito que as aulas remotas, elas deram uma caída, então até mesmo o professor ficou com aquela ideia do que eu posso fazer para melhorar a minha aula, o que eu posso fazer para participação, não sei se meu aluno está participando, se ele está assistindo. E aí o seguinte, como você perguntou, da ideia de ter um objetivo, porque a tua aula ela tem um objetivo. Vamos esquecer de gamificação. Quando tu entra na sala de aula, qual é o teu objetivo? É dar a tua aula. A meta é fazer com que o aluno entenda. Como é que tu vai saber que o teu aluno entendeu? Seja por um teste, seja pela prova. O número que tem ali, que tu vai dar a nota para ele, seria como se fosse a recompensa dele. Seria o pódio dele. Então, essa é a ideia do jogo. Só que agora imagina tu pegar isso, tirar do quadro e jogar para eles agora numa outra forma, que ele possa de repente esquecer o celular, porque de repente ele está olhando uma aula, para ele tá entediosa, só o professor falando, e agora ele vai poder fazer o seguinte, ele vai poder pegar e dizer, peraí, o professor Alessandro jogou para mim, uma responsabilidade, eu vou atrás. Por quê? Porque ele falou que eu tenho 5 minutos para tentar desenvolver isso aqui. Só que eu tenho, por exemplo, posso trabalhar com equipes. E aí tu tens um outro engajamento, que é justamente a pessoa saber trabalhar. De repente, olha, eu sou bom em cálculo, mas aí, o Fábio, de repente, ele é melhor do que eu, então vou passar para... Então, assim, é a ideia. É tu criar qual seria o objetivo daquele assunto, para tu poder passar. Tem que, claro, dizer a meta para o aluno, que é para ele poder entender, porque senão ele vai dizer, por que eu vou jogar? Como já aconteceu, teve uma situação interessante, teve uma aluna que lá chegou, quando a gente estava começando RPG com eles, todo mundo estava fazendo, ela chegou, professor, mas isso é jogo. Eu falei, é jogo. Mas eu falei, é um jogo diferente. Aí ela falou assim, mas é obrigado? Eu falei, não, ninguém é obrigado a nada, você participa se você quiser. Ela falou, não, porque eu não tenho tempo para jogar. Eu falei, não, tudo bem, então, sem problema. Aí quando a gente começou, foi que eu verifiquei que ela estava num outro jogo no celular. Que ela falou que ela não tinha tempo. Quando o pessoal começou a falar, consegui. Ela foi olhar. Aí ela olhou, mas o jogo é esse? Eu falei, aí eu quero participar. Eu falei, agora só não tem como te incluir agora, porque o jogo já começou, tem que esperar dar um final. Ou seja, eu vim da meta, passar pelo objetivo, pela meta, pela dinâmica e, claro, essa finalização. Aí ela, poxa, mas... Eu falei, pois é, quando eu lhe perguntei se você queria, você falou que não teria tempo. Como o jogo já começou, é tipo, por exemplo, você vai jogar um tabuleiro. Tu não tens como, depois que começou a jogada, não tens como mais acrescentar alguém. Na tua grade aí. Né? Exatamente. Verdade. Tipo, o cara tá jogando bola. Pô, eu quero entrar agora. A não ser que alguém se machuque, né? Alguém saia. Mas se não, se todo mundo tiver, ele tem que aguardar, finalizar e a gente recomeçar de novo. Então, em resumo, Michael, seria mais ou menos, aproveitando o hype do Round 6, né? Que você que não assistiu, assista, uma série excelente. É aquele começo que ele coloca lá no Batatinha 1, 2, 3, Sim. né? Coloco todas as regras. Exato. E você joga se você quiser. Agora, levando isso pro lado do vestibular, né? Um ensino baseado em matriz de referência, seja Enem, seja BNCC, ele não acaba te trazendo, te forçando um pouquinho a ter justamente essa visão. Eu quero que meu aluno, ele tenha, alcance isso, e o professor acabe pensando em gamificar a sua aula, onde o objetivo final é aquela habilidade? Sim, porque o que acontece hoje, né? Principalmente você que vai fazer vestibular, tem gente que fica, né? A gente estava conversando um pouco antes, o cara fica bitolado com aquela ideia assim, cara, eu preciso acertar. Cara, beleza. O teu acertar, na verdade, ele não é digamos assim, logo o teu alvo principal. Parece como a pessoa que vai usar um arco. Ele vai usar o arco, ele vai escolher primeiro o melhor arco, vai usar a melhor flecha. Antes de acertar, ele tem que saber que aquela ferramenta que ele tem na mão levam ele para aquele objetivo. Primeiro ele joga o arco na cara dele. Porque assim, como tu falou, não adianta, por exemplo, o cara pegar um catatal de livro se ele não vai ter objetividade. Eu peguei o sei lá, uns 6 livros de física. Mas se ele não conseguiu absorver pelo menos a habilidade de um, não adianta. Então a ideia, por exemplo, de chegar, será que daria para fazer isso com o cara do vestibular? Dá, por quê? Porque aí a gente, por exemplo, a gente que é professor, deixa aquele papel da gente só ser detentor do conhecimento. É de fazer também que o cara Gera também o protagonismo do aluno. Né?
joga também para ele. Por quê? Porque assim, acho que dentro da sala de aula, ali todo mundo é parceiro. É aquela ideia do futebol. Eu vou passar a bola para o Alessandro vai passar a bola. Vai ter que o conjunto, mundo, né? Exatamente, porque não adianta. O Alessandro pode dar a melhor aula da vida dele ali. O pessoal ficar olhando e dizer, para que isso? Entendeu? Ou ele dá aquela aula em um lugar e no outro ele vai dar... Não, mas é isso, entendeu? Então, tipo, essa objetividade. De repente o Alessandro, olha, gente, vou até jogar aqui, por exemplo, no caso do Deus da Guerra. Olha, você não poderia jogar isso, por exemplo, no cursinho? Galera, olha, eu vou falar, por exemplo, de Grécia. Mas, pô, olha, quem já jogou ali o Deus da Guerra? Eu sempre... a história, eu acho que a física também, né? Também. Eu vejo os trabalhos do Lohan e tudo mais, e até do próprio Maicon, como é que vocês associam. E do Fábio também, a gente cansou, aliás, de conversar sobre isso, né? Como é que a gente associa... O próprio canal Nerdologia, né? O Nerdologia, a isso. física dos jogos. Sim. Isso. É muito fácil, na história, né? Pelo menos a gente começar a associar, a gente consegue associar. E é engraçado falar isso, porque quem é meu aluno e está assistindo isso sabe que quando eu começo, por exemplo, a falar de Grécia, vai chegar um dado momento, porque assim, eu não começo a falar logo dos deuses, né? A questão dos deuses é mitológico, é uma questão cultural. Então eu vou falando dos deuses e sempre tem a pergunta, tio, e o Kratos? Pois é. Aí eu explico pra ele, Kratos ele não é de fato um deus, ele é uma força, mas existia na mitologia um culto à força de Zeus, que é o A Kratos. gente tá falando também de resistência elétrica, né? O cara coloca como... Ah, tá, é o símbolo do Deus da Guerra. É o símbolo da guerra, que é o ômega, ômega, né? Que é a última, é o fim, né? É o fim, tá? Então assim, a gente percebe com essa questão da gamificação que não só aquela nossa noção de década de 90, de jogos, de buscar, de ser estrategista, de achar a passagem secreta, né? Eu lembro que eu jogava um jogo chamado Blood, né? Era um jogo meio macabro, é um morto-vivo, né? Quando ele saía de dentro do caixão dele, ele falava... mamãe não deixava eu jogar. I live again, né? Eu vivo outra vez, e era muito bacana porque ele era repleto de passagens secretas e tinha em particular uma fase que era a fase do labirinto. E eu sempre gostei das fases do labirinto porque tu ia buscar as melhores coisas. Então, o objetivo era ficar dentro do labirinto ali. Mas, voltando ao que eu estava falando, em relação a essa gamificação, a gente percebe que, infelizmente, ou talvez felizmente, eu não sei se vocês concordam, a vida hoje ela é um jogo, cara. Ela é um jogo, né? E a gente percebe também que essa questão da gamificação, ela teve que entrar nas salas de aulas para a gente começar a perceber, para o aluno, na verdade, começar a perceber, porque nós, como professores, eu ia falar educadores, mas eu não gosto dessa palavra. Eu falo que eu sou professor, não sou educador, né? Educador é pai e mãe, nós somos professores, a gente escolariza o teu filho, tá? A gente percebe que o aluno... Eu falo que o coração tá cheio. O aluno... porque Alessandro tá educador, não sou educador porra nenhuma, eu sou professor. Então o aluno, ele é que nem quando tu vai armar o teu time no jogo de futebol, né? Tem o Messi que ele corre, que ele dribla, que ele chuta. Tipo assim, tem aquele cara que não sabe jogar. Ele vai pra onde? Pro gol. Ele é o café com leite. Ele vai pro gol. Não, mas eu de passagem, eu sou um ótimo goleiro. Isso, que aliás o braço dele sai do lugar. Então a gente percebe isso, que hoje, eu acho que num futuro mais próximo, não digo tão longe, a gamificação, ela vem como uma forma de avaliação para o aluno. Porque uma forma, eu acredito, mais justa. Porque hoje a gente passa uma prova de matemática, aí todo mundo teme. Porque o cara ele é bom em história, ele é bom em física, ele é bom em química, mas ele não é bom em matemática. Aí tem a hora da prova de história. Aí o cara da matemática, ele teme. Então no momento em que eu tiro uma nota vermelha em história, mas eu tiro em matemática, eu vou me julgar burrão em história. Não é. É expertise em matemática. Exato. E que é igual a um jogo. Exato. Olha, quer ver uma coisa que pouca gente sabe? Tu acredita que ninguém sabe disso? Mas que você já está sendo gamificado há muito tempo e não sabe. Por exemplo, não sei se tu tens aí, não sei se o Fábio tem, aplicativos de loja que dão algo muito importante quando tu compras, que é o cashback. O cashback, ele é uma gamificação. Por quê? Qual é a meta que foi estipulada ali pro aplicativo? É que tu compres. Uhum. Aí tu tens uma recompensa. Qual é a recompensa? É o cashback, para tu que continue o quê? Comprando, ou seja, quanto mais tu compra, mais cashback tu recebe e mais poder de compra tu tens. Então isso, na verdade, passa a ser uma gamificação e o pessoal passa desapercebido. Tu vê isso, por exemplo, hoje tem posto de gasolina que faz isso. Abastece tanto, eu te dou tanto de desconto.
Aí o cara assim, mas qual é o desconto? Vai vir com dinheiro? Enganados com isso. Aí tipo, mas vai vir com dinheiro pra mim? Não, vai ficar como crédito pra você voltar aqui no posto novamente. Ou às vezes o crédito não é nem para abastecer. Por exemplo, eu gosto de abastecer daquele quilômetro de vantagem. Eu chego no cinema, eu tenho, sei lá, 20, 30, às vezes até 50% de desconto no ingresso. Falou agora. O milhas. Milhas, exato. Entendeu? Gamificação, porque... Exatamente. São as bananas do Donkey Kong. A gente vai passando pela fase, vai pegando as bananas e vai somando lá pro final de pegar a vida. A prática do tráfico, né? Quase. Né? O cara Olha só, vai a tática viciar. do tráfico. Cada um Pois fala é, daquilo que falando. conhece, hein? Agora, falando nisso, não na gamificação, né? Maicon, tu acha que isso pode acabar se tornando ou já é, um instrumento de, sei lá, de você manter o domínio sobre alguém, sobre uma pessoa, um empregado? Por que eu tô falando disso? Então, assim como no Pod Dali, né, tem o mototaxista, eu era Uber, né? Então, na Uber, o cara vai lá e diz, porra, eu tenho que dirigir e tal. Aí o cara tá com sono da porra, ele quer ir pra casa. E que se ele pegar mais uma viagem, ele vai atingir tal nível. Aí lá vai o cara e fica ali dirigindo que nem um zumbi, horas e horas. Isso acaba se tornando um instrumento de manobra? Olha, assim, olhando por esse lado, acredito que sim. Mas dentro, por exemplo, de empresas, né? Como eu te falei, pode acontecer isso. Tipo assim, te dá uma meta de quantas aulas você vai atingir para que você, de repente, mude o patamar de professor, por exemplo. Uma ideia, pô. Sabe? De repente, né? Sabe? Tipo, olha, professor, se eu não faltar durante o mês todinho ou não se atrasar, dá sua aula certinho no horário. Não dá essa ideia que a gente tem um capitalista ali editando. Não, eu sei disso, mas é justamente essa ideia que eu tô passando para ele, né? E assim, Ainda bem que eu já tô aqui falando, ainda bem que ele tá aqui, aliás, ouvindo, né? Que tem como fazer isso sim, se ele quiser saber. Veio quem não sabe, na verdade, quem tá fazendo também essa nossa gravação, é o professor Gil Max. E aí, professor Gil Max, se você quiser saber um pouquinho mais, vamos fazer o seguinte, depois a gente bate o papo, eu te explico como você pode enganjar cada vez mais os teus professores, né, a serem muito mais produtivos do que já são. Nosso editor Mota, não se assuste com o que você vê. Tá? Agora sim, como eu te falei assim, uma coisa que o pessoal pensa, uma coisa que já aconteceu comigo, o pessoal falou assim, Maicon, isso que tu faz, eu já faço. Aí eu falei, pô, bacana, tal, mas eu perguntei, né? A pessoa falou, não, eu jogo, eu vou falar o nome aqui, é um joguinho que tem na internet, que é o Kahoot. Eu termino minha aula e jogo o Kahoot com o aluno. Aí eu vou jogar agora isso aqui pro Alessandro, porque eu sei que ele posta foto, que ele tá jogando bola. Mas, Alessandro, tu é jogador de futebol ou tu é atleta de final de semana? Sou atleta de final de semana, com certeza. Jogador de baralho. Então... Não, nem isso sem jogar baralho. Não, mas aí sabe por quê? Porque aí o que acontece? Quebra, como eu falei assim, tá, beleza. Quando a pessoa falou gamificação, eu já faço gamificação. Pois é, eu quero entender, daqui a pouco eu vou te perguntar, eu quero entender uma coisa, uma diferença. Uhum. Aí porque quando a pessoa falou, eu faço, eu falei, pô, bacana, e como é que tu faz? Aí como falou, eu termino e jogo o Kahoot. Eu falei, não, então você não tá gamificando. Pois é, agora é o momento da polêmica. Uhum. Porque assim, outro dia, né, alguém, um conhecido nosso, falou que gamifica já. Não, mas eu gamifico a minha aula. Como? E é de história também. E aliás a gente conhece. Então, ele falou assim, eu jogo o Kahoot. Eu falei assim, mas espera aí, qual é a diferença de eu chegar com uma apostila de 10 perguntas, E jogar o Kahoot. mais lúdica, né? Uma coisa impressa, distribuir para o aluno, dar um tempo para ele corrigir, para ele fazer, terminou, a gente vai corrigir, quem acertar mais ganha alguma coisa. Qual a diferença disso para jogar o Kahoot? Porque, ao meu entender, e eu também acho que eu vou ser esculachado por causa disso daqui a pouco, né? Ou não, né? Eu falar, finalmente alguém falou o que eu penso, né? De repente, falar, olha esse babaca, esse imbecil falando isso aí, só porque eu jogo o Kahoot. Mas não é. Mas o Kahoot, ele nada mais é do que você virtualizar Sim. a folhinha, virtualizar as perguntas. Pro professor que não sabe o que é o Kahoot, também vou deixar o link na descrição. Deixa, tem muita gente. Tá. Então isso não é gamificação. Não, olha, o que tu falou, tu resumiu tudo. É deixar... Então vou embora. Não, é deixar de usar a folhinha e usar uma folhinha virtual. A única diferença ali é que tu vai apenas trabalhar o tempo do aluno para uma resposta. Só isso. E a gente é tão filha da puta com o tempo, cara, que até mesmo nos jogos, a gente voltando pros jogos, eu lembro quando eu jogava Mortal Kombat, aí
você não consegue tirar o tempo. Não é que nem no Street Fighter. No Street Fighter tu tira o tempo. No No 3, a partir do 3, quando consegue. tu faz os macetes Esse lá, tu né? consegue Aí tu consegue zerar. tirar o tempo, Aham. né? Então a gente era tão desgraçado com o tempo, porque eu odiava jogo que me dava um tempo. Tempo. O Mario, por exemplo, quando começava aquela A musiquinha. musiquinha, Tan, taran, tan, taran, tu é taran, tan. doido, eu ficava agoniado, meu irmão, pra querer passar. Então o tempo, ele marca justamente uma coisa. É tipo A habilidade, o poder de raciocínio do o cara. poder de raciocínio. Só que aí, quando aí vem a questão da natureza, né? A natureza desorganizada do brasileiro. Porque como a gente deixa pra fazer as coisas tudo em cima da hora, a gente perde muito tempo. Então, é que nem a fase do Mario. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vê que tá acabando, que a gente não tem tempo hábil mais, a gente faz de qualquer jeito. Sim. Né? Já Vai no passando. Mario, vai passando, deixa a moeda do Yoshi pra um lado, perde o Yoshi, sai correndo, quer pular de qualquer jeito. Pra justamente não perder. E é justamente esse ponto aí, até o Fábio ia falar alguma coisa que eu acabei cortando ele, mas é isso que acontece mesmo, sabe? Então, há uma ideia, como eu te falei, do tipo, eu sou atleta, mas assim, mas tu é profissional? Aí o cara faz assim, não, eu jogo sábado. Não, então você pratica um esporte de final de semana que é diferente do cara ser atleta, que o cara tá ali treinando, né? Fábio, tu ia falar um negócio aí? Não, é que eu lembrei agora de algo que aconteceu na minha infância, né? Que é tempo, essa hein? questão, faz tempo. Essa questão do tempo, né? Essa provocação que existe, ela provoca certos efeitos no teu subconsciente. Eu lembro quando que eu desde moleque eu tenho esse negócio de acordar de madrugada, ser meio sonâmbulo, né? E uma vez o papai, por causa disso, ele nunca fechava a porta do quarto. E olha, moleque, se vocês fecharem a porta do quarto, eu vou quebrar a costela de vocês enquanto dorme. E aí o papai, uma bela noite, ele passou lá, eu tava em pé na cama do meu irmão, quase pisando na cabeça dele. E aí o papai chegou, moleque, vai dormir, o que tu tá fazendo em pé? Não, tem que passar de fase aqui. Bicho. Olha a arrumação, né? Então isso acaba aquela história lá do aluno, né? Eu tenho duas que eu faço com o moleque. Uma é pegar e quebrar a caneta dele, né? Se tu fizer a prova com essa caneta, tu vai passar no vestibular. Quantos processos tu já respondeu por E a outra, eu digo, olha, quando tu pegar a prova de física, abrir, quando tu começar a ler, tu vai ouvir a minha voz. Quando tu souber, tu vai comemorar internamente, mas quando tu não souber, a voz vai te dizer, eu te avisei. E o moleque, quantos relatos eu tenho do moleque que diz, professor, isso aconteceu mesmo, Tá olha. tocando terror, né? Não, o pior que tu falou negócio de infância, né, tal, falando de machucar, mas o meu foi meio que sem querer, cara. Porque assim, tipo, a ideia do que, como eu sempre gostei de jogo, e por isso que hoje, né, a ideia de gamificar que veio justamente disso. Eu me lembro que eu gostava de jogar bola, né? Por sinal, o Michael, ele tem uma parede só de jogo na casa dele, bonecos, cambal. Aí... E um gato de estimação. Também. E eu lembro, cara, isso pra mim foi o que me deixou assim, sabe, mais assim, com o coração na mão. Porque os meus avós maternos são do interior, de Abaetetuba, uma vila. E, pô, eu ia pra lá nas férias pra ficar com meus primos jogando bola. E lá era muito campinho, cara. Pô, quem não gostava de um campinho? Nada. E aí, tal, brincando, quando eu vejo e tal. Negócio de, sabe quando tem assim, só um goleiro, aí tá a galera jogando lá, o cara joga de dupla? Pois é. Aí a bola caiu pro lado assim, né? Eu fui correr pra buscar, pra dizer assim, ei, corre, que eu vou jogar de cabeça. Só que de sacanagem. Foram embora do campo? Não, tinha um coco verde lá. Eu peguei o coco e falei, vai que eu vou jogar. Aí eu joguei o coco. Cara, quando todo mundo olhou, eu fiz assim, só um levantou. Égua. E testou. Mas foi o gol lindo que o cara fez. Mas na hora que ele fez o gol, ele já foi fazendo assim. Ó. E ligou a chave geral dele na hora. O pessoal, meu Deus, tu matou ele, né? Aí eu falei, então a ideia, na coisa, quando eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu vou parar de jogar. Mas aí, cara, assim, tentado eu era, né, nesse tempo, depois eu dei um stop e agora meio que voltei. E aí eu sempre, quando eu conto essa história para os alunos, eles dizem, sabe que a professora mãe está tentada, né? Eu falei, não, pois é. Mas a ideia de, por exemplo, de jogar com você dentro da sala de aula com o assunto não é para matar ninguém, não. Mas é para matar, principalmente, o que eu digo assim, é a falta de interesse. Porque hoje, infelizmente, é o que a gente mais está batendo assim de frente. Não sei se com o Alessandro, com o Fábio, mas com o Gil também, com a gente. Você também, professor. Às vezes a falta de interesse que parece que o aluno tem, mas eu, assim, às vezes eu atribuo isso a uma gama muito grande de informação que ele tem hoje no celular. Coisas que
A gente sempre vai falar aquela história de, porque no meu tempo não tinha. Nosso tempo realmente não tinha. A gente corria atrás da informação. Hoje não. Hoje, ele sentado na tua sala, não sei se já aconteceu com vocês, você falar alguma coisa, o aluno pegar lá, dar uma olhadinha. Várias vezes. E professor, mas aqui no Google tá falando de tal coisa. Né? Ou seja, ele não tem mais aquela ideia de... Porque assim, o aluno, ele pensa que ele navega na internet. Ele não navega, ele naufraga na internet. Tá? E no momento em que ele está numa aula, o que a gente está fazendo ali é passar um conhecimento que a gente tem, que é um conhecimento empírico, que é um processo que a gente teve que entrar, e o aluno ele quer um resultado momentâneo ali. Então, no momento em que ele obtém esse resultado, daquilo que eu falei, e ele, sei lá, pega um tiratema dizendo que está certo, o que o professor está falando ou está errado, o que está acontecendo ali não é o conhecimento em si que ele tem o acesso, é só uma informação. O aluno confunde isso, informação e conhecimento. Né? O conhecimento, o aluno ele vai obter num processo que ele vem desde o tempo lá, quando ele entra na escola. É o processo de escolarização dele, que é o processo que a gente faz parte. Né? E, com isso, ele vai obtendo devagar um conhecimento, como a gente também. Só que hoje, essa geração que tem uma gama de informação, como você falou, faz com que o aluno ele tenha uma noção de que ele não precisa de determinada aula, Sim. Que ele não precisa estar ali. A gente sabe, lógico, pandemia chegou e tudo mais, e nós tivemos que nos adaptar com aulas remotas, né? Mas eu conheço e sei que tem muito aluno que usa a aula remota justamente por julgar que determinada aula não é importante para ele, ele prefere ficar em casa ali. E ele entra e fica ali logado e pronto. E ele não assiste a aula, não fica lá. Não à toa, há uma campanha enorme das escolas e dos próprios professores para que eles liguem as câmeras. Claro, perpassa por uma questão psicológica do próprio professor, de valorização. Eu monto a aula, o aluno fica lá assistindo, eu só vejo as caras dos alunos, os avatares que eles colocam lá. Tá jogando Free Fire. Aí tá jogando Free Fire, né? E parece que a gente fica ali que nem João Batista pregando no deserto, né? Então, é importante a gente ter essa noção do que a gente vai procurar, né? Quando eu entro numa biblioteca, numa livraria, eu sei o livro que eu quero, né? Eu vou direto lá. O aluno, muitas vezes, o jovem, quando ele entra, ele fica perdido. Ele quer ler o mangá, ele quer ler o livro de história, ele vai para um livro esotérico, aí depois ele vai para um livro de física, aí ele quer estudar, e ele quer comprar. Então ele fica totalmente perdido ali. Por quê? Porque ele não foca o conhecimento que ele quer obter. Somente o quê? Somente satisfazer a informação. Sim. Olha, e tu falou uma coisa importante, cara. Assim, por exemplo, tudo que hoje, né, eu comecei a explorar, ainda mais agora ficou bem mais aflorada a ideia para mim da gamificação, mas eu já venho aí lendo alguns livros, depois eu até indico, mas o que primeiro que me fez mudar completamente e guinar por esse lado é um chamado de Sala de Aula Inovadora. Tá? É excelente esse livro, depois eu acho que ele é um clássico, inclusive, né? Ou não, ele é recente? Não, ele é recente. Ele é recente, Aí tem uma coleção, fala de inteligência artificial, metodologias bacana, ativas. Bem moderna. Bem moderna. Tá. E aí foi que eu cheguei em um chamado Gamification. Até a capa dele é como se fosse o Tetris, né? Para quem não lembra que tal. E aí o seguinte, por exemplo, eu ganhei, né? Eu falo assim do cara que é meu mentor, que eu fui buscar também informação, assim como chegar, Michael, eu queria entender, então, tipo, eu seria o teu mentor, depois tu já vai saindo, foi o professor Ivo Dickman, que ele enviou, né, um almanac, que é um livro dele, que é o Almanac Game Educar. Mostra aí pra gente. Bem aqui, olha, porque ele me mandou o e-book, né, e eu peguei, tá à venda, não? Na verdade, ele tava, esse aqui acho que, se eu muito não me engano, no Instagram dele, você acaba assinando o curso. Tem o PDF, porque tem um curso lá, você ganha o curso, e ganha o livro impresso e o e-book. Esse aqui, como eu já falo com ele, né, há muito tempo, ele enviou logo o e-book para mim. Só que eu vou comprar, que eu quero o livro realmente. Agora, vamos só quebrar desmistificar. Gamificação serve para todos os professores. Qualquer um? Qualquer um. Porque tem muito professor que acha que gamificação ou é pra galera de exatas, ou é pras criancinhas. Não. Né? Tem aquela ideia do passa ou repassa na cabeça, não, né? É verdade. Não, só pra ter uma ideia, tô falando, só esse almanac aqui, eu tava mostrando agora pro Fábio, mostrei um pouquinho rapidinho. Cara, aqui tem mais de 2.200 jogos, desde o Fundamental 1 até o 3º ano do ensino médio. Passando por
todas as disciplinas. Detalhe, feitos também por professores. Isso quer dizer o quê? É algo novo? Não. Já tem gente que está trabalhando muito, muito tempo nisso. E, cara, o mais interessante é porque do e-book, se tu colocar lá um Ctrl F, aí o Fábio coloca física, ele vai mostrar tudo que tem de jogos aqui de física. Ah, eu quero história. Vai aparecer o que tem de história, alguma coisa assim. E onde é que a gente consegue? Pode entrar direto no Instagram do professor Ivo, né? Vai Do tá Ivo na descrição. Dickman, viu? Dickman, Ivo né? Dickman, exatamente. Ele hoje é o cara que tem uma Ivânio. autoridade... Ivânio, perdão. É o que tem uma, assim, uma autoridade muito grande, cara. Ele é autoridade em gamificação, então. Brasil. 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 Belém, Brasil. tem alguém que tu destacaria? Destacaria Silvano. Olha aí, Michael Loureiro. Michael Loureiro. Pois é, só esclarecendo, a gente está falando do tema de gamificação e a gente chamou o Maicon, porque o Maicon, ele tá encerrando o mestrado dele agora e o tema dele é justamente esse, gamificação, né? Para esclarecer, porque a gente é muito pobre de pessoas que possam nos informar, que possam nos guiar em relação a isso aqui. Então vão surgir desses caras, assim que nem o Maicon, que daqui a pouco vão se tornar as autoridades. Mas a Você gente que é tem um nome. coordenador de escola, diretor, esse ano é uma pegada, é uma tendência gamificação. Daqui Só a pouco chamar é o uma Maicon objetividade, é uma obrigação, que não Exatamente. tem. É chamar o Maicon, que ele trabalha, com certeza vai trabalhar, vai orientar os teus professores. Como está orientando nós aqui do Up Enem, né? Nós vamos ter workshop, nós vamos ter palestra, nós vamos ter eventos mostrando, né? Pro novo ensino médio. Que a gente, e aliás, é a próxima pergunta, né? Como Assim como a cultura maker aqui, ela foi desenvolvida tanto Sim. pelo Bruno, não é, que foi nosso Sim. colega de mestrado, também tem dentro da gamificação o nome é Como é que a gamificação ela vai hoje, ela vai ser encaixada nesse novo ensino médio? Como é que o professor ele pode trabalhar? Ilumina um pouco as possibilidades Olha, pra gente. pode trabalhar de forma lúdica, se você quiser. Eu trabalho de forma lúdica, eu trabalho com RPGs online, plataformas online com RPG. RPG, daqui a pouco eu vou fazer um comentário Sabe? sobre RPG. RPG é uma coisa que o... Enfim, fala, pode falar. Então, assim, tu pode utilizar o que você quiser. Olha, por exemplo, eu queria utilizar o laboratório como gamificação. Posso? Pode, tem que saber elaborar tudinho. Por isso que eu digo assim, tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais, até agradeço, né, que vocês estão falando de... O pessoal quiser, pode vir perguntar, porque as dúvidas vão aparecer. É porque gamificação não é a 3 porradas. Pô. Não, eu não. abri rápido o livro aqui, eu já entendi o seguinte. Ele dá o nome do jogo, Ó, ele dá uma necessidade pedagógica, Lógico. porque assim não pode ser. Por que tu vai fazer isso? Só porque eu, sei lá, quero jogar, quero sair um pouco do ambiente. Não é. aí... Há uma É. necessidade. Aí você transforma o Kahoot. Aí, tipo, cai no mais do mesmo. Tu só muda daquela ideia do tipo assim, eu não tenho mais o papel impresso, eu tenho o papel digital. Isso. Só isso. É. Então Aí não tem. tem todo aqui, olha, necessidade pedagógica, aí ele dá a necessidade pedagógica, objetivo educacional, que é o objetivo de o que o aluno ele vai obter como conhecimento, uma meta, né? Regras que são importantes, claro, os elementos, o que é necessário, né? Um tabuleiro com 2 mãos, 20 palitos de picolé, um reator nuclear, enfim, e tesoura sem ponta, né? E aí quem vai jogar, ele coloca aqui anos iniciais, por exemplo. Muito bacana, porque ele dá aqui o nível, né? Ele vai dar o nível. Pois Mano, é. daqui a pouco eu vou querer também, que eu quero Ó, dar tá uma vendo? lida. Porque assim. Não tem como, cara. Isso aqui é tendência, papai. Não, e outra coisa. Que ontem, por exemplo, eu com o Ivan estava conversando, ele teve um tópico muito bacana, que ele falou assim mesmo. Qual é a tua pior aula? Porque, querendo ou não, tu tem aquele assunto que você... Todo mundo é réu confesso. tipo, não- Aprendi com o professor Júlio Chacha isso. tipo, Não, mas todo mundo é réu confesso em alguma coisa. Tipo Não assim, adianta. eu não suporto dar esse assunto, pra mim essa é a minha pior aula. Mas ele falou, tu pode pegar essa tua pior aula e transformar na melhor aula possível, no qual daquele, o Fábio fez aquela aula gamificada que mudou completamente. Aí o que acontece? Aí existe aí um fator, cara, que é uma faca de 2 gumes, não tem como faltar, sabe? Que é aquele professor que, não preciso disso. Aí o que acontece? Aí ele entra para dar aula, o aluno fica assim. A pior aula da Alessandro era sobre Esparta. Ele, quando saiu 300, ele só passava 300 pra ele. Nem falava mais nada, só passava o 300 pra galera. Não, aí o que acontece? Qual é a bronca? Quando o aluno tá triste, lá, entediado, o que acontece? Vai entrar o Fábio. Ou então o Fábio acabou de dar essa aula, vai entrar esse outro professor. A galera vai dizer, meu Deus, caramba, velho, lá vem mais uma aula chata. Vai jogar Saímos Free de uma Fire. aula boa para ir para uma aula chata.
Mas a ideia da aula chata, por exemplo, Um desvelamento. não é às vezes em razão do professor, não. Às vezes é a metodologia que ele acabou utilizando, né? Que às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Ah, mas porque o Fábio, de repente, ele jogou, eu falo porque teve um amigo que ele fez acidentalmente, cara, uma gamificação. Quando ele mostrou, eu falei, cara, tu fez a coisa que tu podia explorar muito mais. Ele levou o pessoal do primeiro ano, esse ano no colégio que eu trabalho, ele levou o Monopoly. Égua. Ele começou a jogar com os meninos, ele é professor de geografia, e ele começou a falar, né, sobre a parte capitalista, sobre o país capitalista. Aí eles foram então, por que eu ganhei dinheiro? Por que eu perdi? Por que eu tenho que investir? Aí ele chamou o professor de matemática para falar de investimento. Olha a diferença que foi. Michael, mas a gente sabe que esse meio... Eu não tô querendo chamar um palavrão, né? Mas tá coçando a língua, hein? Mas enfim, Qual é o palavrão filha que da quer puta. chamar? E aí o que acontece? É cobra engolido cobra. Então tem aqueles caras mais catedráticos dizendo, rapaz, você é um charlatão, você fica enrolando esse negócio de jogo em sala. Ah, Cara, mas isso vai aparecer, cara. Isso vai... Infelizmente. Galera que usa o Kahoot. Vamos lançar uma hashtag aqui. Hashtag Kahoot não é gamificação. Exatamente, Hashtag falando- Kahoot não é gamificação. Não, mas peraí. Não, mas pode ser, Pode ser mas eu e o pode Michael, ser. a gente tá fazendo uma parada com o Kahoot, pô. Mas vai pode sacanear ser, com a mas gente. pode ser. Não, porque qual é a ideia? É de dar finalidade pro Kahoot. Aí tem isso. Olha, um exemplo. É. Tem um que eu até indico pra O vocês. principal é o professor no final de tudo. Eu usei uma metodologia, então eu vou fazer como o Ivone, eu vou escrever para que outros Exatamente. tenham esse acesso, né? Porque aí o cara passa a ver o seguinte, eu fiz isso, deu certo. Porque é aquela história, sabe aquele momento, não sei se vocês já assistiram, tem 2 filmes que eu acho porrada, cara. Tem um, A Lagoa Azul. não, também não, esse Pequena Sereia. é Os Estagiários, que é dois caras... Quer com o Robert De Niro, não? Não, é. esses Então, dois- sei. não, Que tem esse, o não, esse estagiário, é o no estagiário, singular. Os Estagiários, É o que- Wilson e... é ele mesmo, que são 2 caras que com 40, 45 anos, que perdem o emprego, e eles, de repente, se aventuraram a entrar para ser estagiários do Google. E aí o que acontece? Lá, a equipe deles, depois de um tempo que foi começando a meio que, não vou dizer se destacar, ganhar pontuações. Mas teve um momento lá que foi, hoje o desafio é quadribol. Cara, que empresa é essa que o desafio é quadribol? É porque, na verdade, é uma própria prática. Foi um filme que retratou o Sim. que a Google Tá trabalha, fazendo. né? Aí E foi. até avacalhar os memes estão circulando de novo baseado no Round 6. Agora eu entendi, né? Porque o triângulo, o quadrado e a bola, né? E aí. isso aqui- Quadribol? Não, o triângulo É a marca de um videogame. Que é do... O drive, o quadrado é o Meet e a bola é o Chrome. Entendeu? Bacana, não sabia E, não. e aí o que acontece? Aí nessa história toda, né? Aí tem esse e tem um que é o professor peso pesado. Que Esse eu ele. já ouvi falar, mas eu acho que eu não assisti Não é da também. minha época. Não, do professor peso pesado é um cara que sempre faz um filme com Adam Sandler, aquele gordinho. Que aí o que Eu acontece? sei qual é. Aí ele, pra ganhar fundos pro colégio, ele se mete em MMA. Ah, tá, já sei. Aí só que acontece, tem uma hora que a galera na sala dele tá muito assim, aí ele pega, tem uma hora que ele sobe na mesa pra chamar a atenção dos alunos. Aí sobe, e quando eu a galera... Ainda bem que ele não gira nenhum sapato, né? Né, aí... Só que quando ele sobe, ele vai falando tal, tipo, aí o pessoal... ele começa a chamar a atenção pra ele e modificar. Aí o cara cega, velho, será que de repente eu preciso fazer isso? Não precisa subir em cima da mesa. De repente é tu chegar com algo assim, novo. É meio clichêzão, né? A gente sabe que alguns filmes assim... Por favor, pelo amor de Deus. Tem assim os professores que vão chamar a atenção. Por exemplo, tu tem... Show Desafio pirotécnica. de Gigantes, tu tem Sociedade dos Poetas Mortos, tu tem esse aí, tem Mudança de Hábitos, sempre é o professor que vai chamar Professor atenção. aloprado, né? Que vai, é aquele cara que é o diferentão, ou ele é o rebelde, ou ele é o queridinho. Escola de rock. Escola de rock. Eu tava pensando nisso na hora que você tava falando. No Escola de Tava Rock. pensando num aqui, foi que eu esqueci. Emanuele, né? Não. Porra. que Mas Emanuele assim, no espaço. E na escola, Maicon, mas tu fez um comentário bem rápido agora e era uma das perguntas que eu ia te fazer. Como foi? Assim, quando tu entrou no mestrado, tu tinha a objetividade já de trabalhar com gamificação ou tu foi percebendo o mercado e aquilo que ele poderia te oferecer? Ou o próprio mestrado influenciou. Ou como foi que tu chegou? Na verdade, quando eu entrei, né, eu fiquei meio que sem norte, porque todo mundo que chegou começou a fazer o seguinte, experimentação de física para o ensino médio. Tipo lá, dos
dos meus colegas de turma. Ensino Eu por acho que- investigação sem saber que estava tudo errado. né, e pegava assim, geralmente pegava quase que 80, 90% foi isso. E aí eu peguei e fui num, sei lá, no outro fluxo, né? Falei, pô, experimentação, cara, mas o que tem a ver experimentação? Pô, isso aí todo mundo tá fazendo, é mais do mesmo, né? E até mesmo na minha qualificação isso aconteceu, porque tem os títulos lá do que você vai fazer. E eu achei muito bacana quando uma professora chegou, olhou, quando ela viu o título, né? E era voltado para o ensino fundamental. Qual é o título? O Pode meu falar? o meu é, na verdade, eu começo com gamificação, mas primeiro envolvendo também história em quadrinho. Que não deixa de ser? Também, porque Aham. assim, que aí tem o universo da ciência dentro dos quadrinhos. Eu não estou bem lembrado agora. Tu é porque da eu- mesma geração que eu, que foi influenciada pelo Graph? Também, Uma- também. O Graph, para quem não conhece, é um livro de física que ele deu uma revolucionada no ensino de física, porque ele trouxe muito quadrinho para ensinar de forma lúdica o que o cara pegava ali e não conseguia entender nada. E aí É eu o que achei nerdologia faz hoje, só que não é quadrinho, né? com- Coloca a é outro física da formato. armadura do Homem de ferro, Ferro, porque o Wolverine... Que seria a física da atualidade. Aham. E aí o que acontece? Que Uma nada é professora- possível. E aí uma professora olhou e falou assim, meu, cara, que título lindo. E ali eu Mas falei quem foi? Quem foi? eu não tô lembrado quem foi a professora agora em questão, mas que ela falou assim mesmo, que chamou a atenção dela principalmente, Mas Pô. ela era daqui, do mestrado de Belém? É, ou do era mestrado de do lado Belém. fora? Ela- Porque o- ela é professora dentro de do Belém. MNPF é um programa que você tem, parte da banca é de fora, então às vezes a gente não lembra mesmo. Não. não. E aí o que acontece? Ela falou, principalmente que chamou a atenção dela foi a ideia de gamificação, história em quadrinho e pro ensino fundamental. Porque se a gente pegar, por exemplo, Falando É, de física, isso é meio abandonado, né? O ensino exato. fundamental, mas tá ali. tá ali dentro Engloba da tudo ciência. ciência, né? Olha, eu falo porque, cara, eu tenho uma aluna do sexto ano no colégio de trabalho, cara, que aquela menina ali, foi muito engraçado, teve agora a abertura dos jogos, aí eu, conversando com a mãe dela, ela esperou a filha dela sair, ela falou assim, "Ei, professor, eu esperei ela sair porque ela fica com vergonha, mas você é o professor favorito dela." Aí eu falei, pô, bacana, porque ela falou, não, porque meu pai é professor de química, mas já está aposentado, então ele ensina também ela. E ela tem duas pessoas de ciências, que é o norte dela, que ela disse que é o avô dela e você. E aí, falei, por exemplo, The Big Bang Theory, ela foi assistir todas as temporadas, e aí eu lancei o desafio, que eu falei assim, olha, bora fazer o seguinte, tinha uma parte lá que era para trabalhar química. E eu falei, bora fazer um jogo de cartas, tipo Uno, falando sobre a tabela periódica. Na outra semana ela trouxe com aquele, tipo o super trunfo. Aí Sim. tinha toda a parte da tabela periódica, todos os elementos. Aí ela ensinou os meninos como iria jogar. E os meninos começaram a jogar. Aí qual era a objetividade? Qual foi a meta? Entender elementos químicos. Qual foi a dinâmica? Ela fez aqui, como a gente fez aqui, juntou alguns alunos. Ela deu a dinâmica, qual? Vamos escolher o primeiro item, porque lá tudo tinha número, tipo densidade, eletrodivalencia e tal. E eles pegaram e tal, cada um vinha com uma carta. Ou seja, eu joguei minha carta. Se a minha densidade é menor que a tua, eu perdi minha carta pra ti. E assim ia. Qual era o objetivo do jogo? Aquele cara que ia ganhar a carta de todo mundo. E aí, tá, vamos dar um tempo. Eles iam fazendo, que era um tipo ilhas que nós fizemos. Pô, acabei. Você acabou em quanto tempo? 3 minutos. Beleza, então você vai ganhar medalha de ouro. Outro, medalha de prata, medalha de bronze. E aí foi justamente aí, pensando desse lado, no lado principalmente da galerinha do fundamental, do sexto ano pra frente, é que se a gente pegar, meio que, entre aspas, alfabetizar essa molecada, ela não chega com um déficit muito grande no ensino médio, como aconteceu com a gente. Por exemplo, eu acredito que a gente saiu do 9º ano, o que tu vais fazer? Não sei o que é. Ou no meu tempo era CH, CICB. No meu também. Sabe? Aí o que acontecia? Que eram ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas. Ou seja, tu não tinha nenhuma uma ideia. Então quem pegou física no primeiro ano já pegou porrada logo cedo. Né? Já chega traumatizado. E Já. é por isso que um dos maiores índices de reprovação, né, era no primeiro ano por causa de física. E Michael, mas me passa uma coisa aqui, de várias experiências, algumas o Alessandro até acompanhou, as tristes experiências, mas moleque de ensino fundamental é foda, né? Cara, já te passou pela cabeça de tu chegar em sala, esses moleques aprenderam um jogo novo, assim, aprenderam química, física com jogo novo. Tu chegar lá, eles estão apostando dinheiro?
Não, Porque essa semana eu fiquei com medo. Eu cheguei numa escola pra trabalhar, os moleques estavam brincando de batatinha frita, 1, 2, 3. Ei, rapaz. Suspenderam 2, né? A Ellen tava batendo papo comigo essa semana sobre isso. E se eles estiverem apostando? Isso aí é uma questão mais midiática e influencia, né? É daí que vem, inclusive, aquela ideia acho que assim, os mais conservadores ou até os mais velhos, né? Eles falam que o jogo, ele influencia no comportamento, não é? Eu lembro que na minha época tinha um jogo que eu adorava ele, que era o Duke Dominó. Nukem. Não, Olha. Duke Nukem. Que é parecido com o nosso colega Jairo, inclusive, né? Que ele corta o cabelo dele baixinho, igualzinho o Jairo, a graçar. Um abraço pro Jairo, inclusive. Tá? E aí tem um momento em que tu tá jogando que tu entra com uma metralhadora num cinema. Né? Aí tu sai matando, mas só que não. Tu sai matando os monstros que tem lá, né? Fale disso. eu só Cara, lembro aí de- quando foi lançado, acho que vocês devem lembrar, quando foi lançado, foi Lembro. nos Estados Unidos, né? A menina entrou com uma. Mano, mas como é que a pessoa entra com uma metralhadora? Qual é o cinema que permite que uma a pessoa criança. entrar com uma metralhadora, né? Não tem um detector ali aí era dentro de um shopping, né? Então, aí ficou muito isso, olha, tá vendo? O jogo influencia e tal. Então, tem muito essa ideia nociva, errada, né? Que os jogos influenciam. Lógico, é tudo uma questão também de, às vezes, até de discurso tradicional que é reproduzido, que é um discurso totalmente sem conhecimento. Acho que todo mundo aqui deve ter, com certeza teve pelo menos um console, um videogame dentro de Sim. casa. Quando tu colocava o videogame, tu instalava na televisão, os pais de vocês, não sei, comigo acontecia muito, né? Seu Irandir e Dona Deusa sempre falavam pra mim, isso aí vai prejudicar a televisão. Ah, mas isso Ah, vai Meu pai era queimar. eletrotécnico, ele dizia, o teu também, não foi? Era eletrotécnico, pô, vai queimar essa parada, se tu queimar tu vai pegar E eles porrada. sempre tinham algum amigo pra eles darem algum exemplo, dizendo, olha, sabe o televisão de fulano de tal? Já o queimou. filho dele jogava o tempo todo e queimou. Aí, porra, meu irmão. Não, Cruel. olha, e uma coisa é certa, sabe, nesse nosso papo aqui, é que o pessoal que tá assistindo, né, o pessoal vai dizer assim, ah, tá, mas toda aula eu tenho que gamificar? Não é necessário. Pode pegar um tópico. É isso que eu ia te perguntar. Ah, Porque a gamificação, ela acaba sendo uma novidade. Então, no momento em que tu leva uma novidade para a sala de aula, para o aluno, aham, ele passa a ter isso como a referência principal. sim. Aí, quando tu não faz... Olha, gente, hoje a gente vai fazer revisão. Não precisa da gamificação, né? Não precisa gamificar. Aí, pronto, aí a aula foi chata, a aula não foi produtiva, não é legal. Como é que a gente encara isso? Pois é, isso aí, deixar bem claro, como se fossem as regras. Galera, a gente vai começar, tem que ter um assunto, eu vou precisar passar para vocês essa informação primeiro, para que depois a gente comece. Por exemplo, o cara vai começar um jogo, ele primeiro tem que ler as regras. Claro. Ele tem que saber o que vai acontecer na dinâmica toda. Aham. Então ele não pode chegar assim, vou pegar aqui um jogo de tabuleiro e bora ver como é que vai ser jogado. Olha, quer ver um jogo muito bacana? É aquele Detetive, Sim. né? Que tem... Mas tem regras ali, como é que tu faz, como é que tu sabe quem é o assassino. Eu qual jogo foi- muito... Só que a gente tem um amigo professor que, porra, isso é excludente, né? O velho Ferreira, ele só tem um olho. Cara. Olha Ele só, joga- Porra, pior. olha a maldade desse Eu aí. jogo... Hoje eu jogo... Tem 2 jogos de tabuleiro que eu gosto muito. Um é tabuleiro, outro é mesa, né? Que não é Aham. necessariamente tabuleiro. Que é o War. Pô, Sim. historiador. Pois é, o War, por o exemplo... War, ele serve pra gamificar uma Com aula de história, certeza. eu acho. Não, olha, Não mas... sou autoridade pra falar Não, nisso. mas eu digo sim, sabe por quê? Como tu falou, por exemplo, tu vê que tem, olha, por exemplo, já viu War Viking, tem com Já joguei guerra, já, até mesmo do... Morro do Rio. Não? Sim, Eu não, já joguei o War do Star Wars. não, tem do Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. sabe? Então, quer dizer, se expandiu... Egito Antigo. se expandiu de uma tal forma, e aí chega naquele ponto, como eu te falei, do tipo, toda aula que eu entrar vou ter que gamificar? Não, porque tu pode estabelecer, galera, é o seguinte, o nosso jogo vai ter etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa eu vou fazer a introdução da aula, para justamente você entender, para que você vá tendo a dinâmica do jogo. Aí tu vai dizer, olha, então essa minha gamificação, essa minha aula aqui, ela vai ser, sei lá, 6 aulas. Mas a primeira, tu sabes que tem, e claro, vai ter a finalização. Claro. Que aí, claro, que vai ter também, não que nessas aulas que vão ficar entre o início e o fim, que vai ser só jogos ali, não. Tu pode, olha, galera, vocês precisam dessa base que eu vou dar para vocês aqui, para que vocês agora continuem em frente. Porque senão, o que vai acontecer? Querendo ou não, tu vê, por exemplo, o livro aqui do Ivânio, que tem assim mais de 2.000, mas esgota. Égua, pode crer. O cara que pensa que não, isso vai chegar um momento que tu
tu vai ficar sem ideia, que é esse é o grande problema. É tu ficar sem ideia, caramba, o que eu vou fazer hoje para tentar modificar minha aula, ou gamificar minha aula? Então, não é isso, porque senão também vai acabar no mais do mesmo. Porque, olha, eu já vejo o aluno que Kahoot, de novo Kahoot, porque no começo era bacana, mas quando ficou toda a aula, vai saturar. Pois é. Olha, Angry Birds eu gostava muito de jogar. Depois, Gostava muito também. ali é um jogo físico também, gamificado, porque depois, por que gamificado? Porque quando tu pegas as outras versões, olha, as outras versões, tem um do Star Wars, Joguei também esse. que tu tem pontuação para liberar um outro passarinho que tem poder e tal. Então, quer dizer, isso era a gamificação. Só que aí eles, por um tempo, não liberavam logo assim, porque senão é aquela, de novo, já foi, sabe? E vai enjoar. Ou seja, vai cair no mais do mesmo de novo. E assim, como eu falei assim, tu vai procurar livros, cara. O negócio é estudar e boa parte também é com a gente. Agora sim, tendo quem possa ajudar a explicar, é completamente diferente da pessoa pegar sem nada e tentar dali fazer alguma coisa. Não dá certo. Eu falo porque quando eu comecei... Começar 3 porradas assim. Quando eu comecei assim, tipo, e tal, só o Kahoot. Depois eu vi que não era a gamificação que eu tava fazendo. Hashtag Kahoot não é de gamificação. Não, do jeito que eu estava fazendo, não. Era como eu falei, como você falou. Não é simplesmente ter o jogo, pegar o jogo, vai jogar o jogo. Não. Acabou? Vamos embora agora. Sabe? Porque senão não tem Mas, finalidade. Sobre a questão da criatividade. Cara, tem muita gente que pergunta, porra, como é que eu vou gamificar se eu não consigo, sei lá, ter essa noção de criatividade? Tem um jogo, né, que exige muito. Aliás, o jogo ele é altamente abstrato. O que é o jogo? O jogo ele é um papel e uma caneta. Só isso. Que é o RPG, o Sim. RPG de mesa, né? Sim. Eu jogo muito aí com o Bruno, Sim. né, com a galera da Ordem. Da antiga. Isso. Então, a gente se reúne pelo menos uma vez na semana, né? E a gente joga. Então, assim, nós estamos há 2 anos jogando o mesmo jogo. Porque... Ele não tem fim. Não, todas Assim, as vezes que a gente vai pro fim, aí o narrador do jogo, porque é o RPG. Sim. O RPG é Caverna do Dragão. Sim. Tu escolhe uma personagem, ou pode ser um escudeiro, mago, pode ser um mago, pode ser um sacerdote, pode ser um ladrão, pode ser um ninja, pode ser um guerreiro, enfim. Então tu escolhe, eles vão te dar, eles têm um manual enorme, né? Eles vão te dar o poder que tu tem, a tua habilidade, a tua estratégia, se tu é bom nisso, se tu é ruim naquilo, não sei o quê. Tem os dados, né? Então tu vai, joga o dado do dano aí, né? Aí rolou o dado do dano, que é o D20, né? Então, e dali vai sair a estratégia. Então o cara que está contando a história, que é a pessoa que tem que ter a criatividade, né? E na maioria das vezes é uma galera que já é nerd nato, não é? Então eles têm uma criatividade incrível. Eu acho que eu não conseguiria, eu ia levar muito para o campo da história, a questão cultural, por exemplo. Tem muito a questão do conhecimento lógico. Uma vez eu estava jogando e aí o meu personagem, ele teve que matar um cervo, porque o meu score estava acabando porque eu estava com fome. Então tudo isso conta. Sim. A questão do conhecimento biológico e tal. Aí rola o dado aí eu rolei, deu D20, deu 18, eu tive sorte. Então eu estiquei a flecha, rolei o dado, e o dado ele era mira. 18, pá, então consegui matar o cervo. Aí eu fui lá e tinha que tirar a carne. Então deu, sei lá, 2 sacolas de carne. Não, 3 sacolas de carne, né? Aí eu tive que andar. Só que aí eu também começava a perder score porque eu cansava. Aí eu falei, porra, o que eu tenho que fazer então? Aí foi que na hora um amigo meu que não podia falar, mas aí ele acabou iluminando a possibilidade. Ele falou assim, fala pro contador, pro narrador, que tu quer dividir a sacola, um para cada lado. Então, conhecimento físico. Se tu pega o peso... É o peso, se tu pega o peso com um elemento com massa... uma quantidade de massa muito grande, o peso vai ser então, maior. Então, se tu divide, tu consegue, né, levantar. E aí eu falei, beleza. Então, há um conhecimento aqui biológico, só nisso que eu falei, há um conhecimento biológico, há um conhecimento... lógico, tem a questão da sorte por causa do dado, mas há um conhecimento físico também. Olha, esse que tu falou, por exemplo, eu comecei a utilizar
que é de uma plataforma online que é linkada ao Google Sala de Aula. Aí eu exportei os alunos e comecei. Aí o que acontece? Aí eu É o deixo... Kahoot. Não, não é o Kahoot, é o chamado Classcraft. Hashtag E aí- Kahoot não é gamificação. E aí o que acontece? Lá Mas ele o Kahoot também faz. Você e lá esculachado, você cancelado na internet pelos professores que usam Kahoot. Não, e lá o que acontece no Classcraft? Eu trouxe os alunos, né? Aí eu montei cada turma. E lá ele pergunta, né? Se tu queres fazer como um teste de conhecimento com formulário, se tu queres atribuir uma pesquisa que eles venham fazer. Aí o bacana é que tu pode dar o feedback pros caras. Tu pode atribuir pontos assim, olha, eu vou deixar esse desafio para vocês durante uma semana. Mas quem me entregar 2 dias antes vai ganhar mais 100 moedas. Ou seja, aí o cara vai dizer, peraí. O score, né? Ele vai dizer, peraí. Se eu fizer, eu já ganho 100 moedas. Se eu entregar até no 7º dia. Mas se eu entregar antes, eu vou ganhar mais 100 moedas. Ou seja, Mas, eu vou tio, ganhar... pode trocar moeda por ponto? Bitcoin. Tem dessa, né? Bitcoin. Aí o que acontece? Não, mas aí é que vem a graça. Porque aí o cara, 200 pontos. Aí o cara, 200 moedas. Beleza, ele já entregou. Aí o que acontece? Com essas moedas, ele pode mudar o avatar dele. Ele pode deixar o avatar dele mais poderoso. Aí, só que antes do jogo, aí o cara escolhe, qual é teu poder? Aí tem lá, cura, teletransporte. Aí ele vai escolher. Aí qual é a vantagem? Porque também ele pode formar equipes. Epa, peraí, eu sou guerreiro, eu preciso de um mago. Por que de um mago? Preciso de transporte. Ah, mas o guerreiro vai defender todo mundo. Então é estratégia, é questão E, estratégica. Maicon, mas aí nesse caso, me diz uma coisa, eu vou te contar uma história baseada nisso daí. Gincana de escola é gamificar? Porque eu vou te falar uma situação ruim. Vou citar o milagre sem citar o santo. Existia uma escola que eu trabalhei, fofoca, presta atenção. Trabalhei numa escola aí, que eu não vou dizer o nome, nem quem estava comigo, em que havia uma ordem. Se eu conhecer, eu vou falar Se o nome. você- Não, brincadeira. Nas primeiras avaliações, física, matemática, química, arrocha. Aquelas que é para um moleque errar mesmo. Bom, mas aquilo não ficava bem comigo. Trabalhei muito tempo ali, mas... E aí o que acontecia? Quando chegava perto de junho e perto de dezembro, em junho tinha a festa junina, mas em dezembro tinha um Natal solidário. Então havia uma gincana. E aí o que acontece? Aqueles pontos que eles iam ter que perder, que eles perdiam, eles poderiam recuperar lá. Então eles tinham pontos esses. Se ganhasse, se trouxesse brinquedo, trouxesse aquilo. Eu lembro que eu fazia a alegria dos ribeirinhos, né? Porque eram turmas grandes naquela época, que tinha turma de 100, bacana, 200 alunos e tal. Fazer esse tipo de... Mas fora essa parte desse fato medonho. Mas o uso de gincana, dessas gincanas solidárias, o que for, isso é gamificar? Sabe por quê? Porque assim... Hashtag gincana é gamificação. gamificação. É porque... Professor de educação física. Não, assim. mas é porque repassa pela... Eles já usavam há mais tempo do que a gente. Porque aí... Só que aí a galera não se tocava. Não é o conceito que nós temos hoje. Porque o que acontece? A gincana, o cara não vai fazer por fazer. Ele tem que ter uma meta. No caso, arrecadar alguma coisa. Qual era a dinâmica? Sei lá, se você vai de porta em porta pedir, ou se de repente, olha, a gente vai dar um prazo para que vocês façam essa arrecadação, tá? E aí, claro, no final, a bonificação... Pois é, então ele acumulava uma pontuação, para no final ele poder recuperar lá. A pontuação dele, na verdade, a ordem era, arrebenta ele agora, porque ele vai precisar. Ah, eles queriam olha, que os filha da alunos puta. participassem da Engajassem, gincana. ou É o seja, engajamento, era o engajamento, né? Era entendeu? meio maquiavélico ali, mas- mas... É que nem Hogwarts, né? 10 pontos pra Grifinória, né? Aí fica lá Exatamente. acumulado. No final, né, o Dumbledore puxa saco da Grifinória. equipes ainda, né? Assim como lá no Harry Potter. Pois é, e aí o que acontece? Isso é gamificado. Por quê? Porque tu vai pegar, vai ter a meta pro... Olha aí, tá vendo? J.K. Rowling já entendia de gamificação muito antes da gente. E aí o que acontece? E aí, claro, o cara o professor lá, ele vai chegar, ele vai dizer, olha, vou estipular um prazo, não pode fazer tal coisa, são as regras que todo jogo tem que ter. Tem que ser claras. Né? Tem que ser claras para eles, porque senão, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Não, isso não pode, isso tal. Então... Cara, eu lembrei de uma coisa, Fábio, um local que nós demos aula, eu e tu, que quando eu entrei o Fábio já tava, né? Tinha uns 2 anos de casa,
E assim, eu entrei com todo o gás, né? 2012 na época. De saco cheio. E o Fábio já estava de saco cheio. Então tinha algumas coisas que eu não concordava nesse lugar, que tu conhece também, que Sim. tu chegaste a dar aula lá. Aquele E aí eu show lembro. pirotécnico, né? Exatamente, o charlatanismo, aquela coisa da histeria coletiva do aluno. Então, eu lembro que numa discussão, foi uma semana acadêmica super pesada, né? E eu era novo, então eu abri a boca para falar o que eu queria ali. Tem muita gente que fala, não, vou engolir a língua. Não, eu falava mesmo. Aí eu falei assim, eu falei alguma coisa sobre... Égua, tá vendo? Olha aí. Quase cai. Eu falei alguma coisa em relação à Pensei que era a época disputa de que tinha alunos. saído o Ruge, né? Lembrei. Era a criação de uma turma boa para vestibular, uma turma diferenciada para vestibular, que eu chamei de eu turma lembro. Gold. Vocês lembram disso? Na época do comercial da Serpa. Exatamente. A turma Gold, né? Aquela turma dourada, aquela turma que ela une gente do primeiro, do segundo, do terceiro ano, né? Que é porque tu tá pisando aí. E aí você tinha uma pontuação, fazia uma prova e tinha uma pontuação, né? Então, aí a pessoa falou assim, não concordo, porque tem gente que vai ficar de fora. Aí eu falei assim, mas é isso. O vestibular, infelizmente, e é um discurso que eu fiz na época que ele é super atual, eu falei assim, o vestibular, a educação como um todo, ela é um grande jogo, ela é uma disputa. Senão todo mundo passava, porra. Passa quem se dedicar, passa quem estudar, passa quem tiver o melhor score, passa quem jogar melhor. E na época a pessoa não concordou com o que eu falei. Não, mas porque causa para o aluno, fala assim, infelizmente no mercado de trabalho também é assim. Isso. E o vestibular vai te preparar para te jogar numa vaga onde tu vai entrar num processo de formação de profissional e no momento em que tu sair, tu vai ter que disputar um lugar Sim. no mercado de trabalho. O nome é esse, disputar, então dá a impressão de jogo. Infelizmente, é assim. Vimos a figura clara do chanceler dos Jogos Vorazes aqui, né? Não, porra, pelo amor de Deus, mas a realidade Olha, é essa, mas- né? mas Uma eu- questão de jogo. Mas é que eu falando assim, me lembrei, sabe do quê? Falo porque eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham em loja de departamento e aí tem uns que são promotores, né? Aí o cara, por exemplo, como eu falei assim, que tem empresa que gamifica, que já deu alguns exemplos. Aí eu perguntando, né? O cara, não, eu tenho que vender tantos chips por dia. Ou seja, ele já tem uma meta. A dinâmica, ele que vai ter que, sei lá, dizer que é o melhor plano de internet, o melhor plano de ligação. Isso é com ele. É com ele. Pra ele, no final, ter a bonificação dele. Que é o salário um pouco mais O gordinho, mercado de trabalho, ele Ele- vai te fadar a isso. Continua. né? Então, isso, querendo ou não, como eu falei, são formas de gamificar que as pessoas pensam assim, mas isso não é uma meta. Não, meta ele tem. É tipo o Alessandro chegar, né, com a coordenação dele de história e dizer o seguinte, qual é a meta de hoje? Sei lá, tem que terminar cada assunto em cada aula. Aí o cara não conseguiu, então tu não conseguiu a meta. Então tu é burro. Então eu lembrei agora de um fato, né? A minha esposa, que vai assistir isso aí da Rata de Academia, amor, eu te amo, tá, viu? Não me briga não que eu tô atrasado pra casa. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, quando chega assim perto de julho, aí aquela garota fit, né, não sei o que e tal, então eles formam grupos, olha só, não sei se isso é promovido também pela academia, né? Pega os professores eles formavam grupos e eles tinham que bater uma meta, tipo, o grupo que perder maior índice de massa corpórea, ou então diminuir as medidas e tal. Então eles também, não vou falar o nome da academia, não é a Powerzone, a Powerzone nos patrocina, essa outra não nos é muito patrocina. isso é muito Se importante. patrocinasse, eu estaria falando aqui qual era a academia, mas não falo. Ei. Powerzone, tá aí a dica, viu? Gamificar faz parte do processo de academia também. Claro. Mas aí o que acontece? Chega perto de verão, eles davam um prêmio, era sei lá, uma viagem, alguma coisa, um ano de graça de academia para a equipe que É a bonificação. um salário a mais pro professor. Pois é, mas essa é a bonificação. Como Mas, eu te falei. bonificação. Teve um colégio, até comentei no grupo com a gente, que eu trabalhei aí, e eu acho que o professor que está Eu acho que a gente não vai ser contratado mais por É. nenhum colégio que a gente tá. vai lembrar do que eu vou falar. Quando esse colégio ele estava bombando, que era coalhado de gente as salas, o dono dessa escola falava que para cada aluno que passasse no vestibular, nós ganharíamos R$ 4,25. Parece pouco, mas se tu pega uma turma de 400 alunos, eu estou falando de uma turma de 400 alunos que dava antigamente aqueles galpões e tal, muita gente passava, 200 pessoas, o cara Alô, faz a Gil conta. Max, o UP que tem batido recorde de aprovação. Olha aí. Pensou?
R$ 5 por cabeça per capita, R$ 5 por cabeça de aluno aprovada para cada professor. Então, era uma forma, né, é a questão do bônus. E eu trabalhei também como vendedor de livro lá na Paulus, né? E aí eu lembro que todas as vezes que a gente batesse uma meta, que foi falado no início, a gente ganhava uma bonificação. E tinha a questão do contrato, por exemplo, para eu entrar lá... Tá vendo de onde ele é campeão de ler prefácios? Pois é, pegava os prefácios e ia tudinho. Aí, e é engraçado, acho que o Lucas vai me assistir, que era o meu gerente na época. Eu encostava na prateleira, abria o livro e ficava lá lendo, né? Só o prefácio. Aí ele chegava comigo assim, e falava assim, ei, tu tá afim de trabalhar? Me perguntava, tá afim de trabalhar? Tem trabalho pra ti aqui, vem cá. Então, assim, pra gente entrar, eu lembro que pra eu entrar lá, eu passei por uma dinâmica, né? Dinâmica onde eu tinha que ter uma estratégia de venda, tinha que ter uma estratégia de achar rápido o livro, uma estratégia de trabalho em grupo. Então, tudo isso aí, pelo menos pro mercado de trabalho, já era uma forma de gamificar? Já, porque assim, meio que inconscientemente a pessoa ia fazendo aquilo. É tipo, eu acho que compara Eu assim... agulho o biscoito, ele começou a lamber o biscoito. Tipo... estratégia. Entendeu? Então, tipo, meio que inconscientemente, às vezes, não sei se aconteceu... eu falo porque a gente, exatos como tu vai fazendo uma questão aqui, porque o teu professor ensinou, e tu vai fazendo, quando tu fala assim, peraí, mas assim, demora mais. Deixa eu tentar fazer assim. Assim, ser o mais fácil e a mesma analogia. Ou seja, às vezes tu vais começar a fazer alguma coisa meio que inconscientemente e depois tu vai descobrir, né, que tu já estava fazendo algo que o mundo agora está falando. Eu falo assim, por exemplo, de gamificar, quando tu falou, pô, eu tava lá, eu tinha minha meta, eu sabia como eu ia ter que vender aquele livro, para poder, no final, eu ter um dinheiro a mais. Assim, brincadeiras à parte, até que ele falou do prefácio, mas assim, eu lia mesmo. Só não queria nem prefácio. saber. Ele quer se justificar agora. Não, porque eu lembrei de uma coisa, a questão estratégica. Né? Eu batia rápido as minhas metas, eu e um outro cara lá, um amigo meu, na verdade, que é o Eric, porque a gente tinha a estratégia de ler o livro. Chegava um livro novo, aí eu ficava na prateleira, encostado, e lia. Claro que não dava para ler o tempo todo, então... um intervalozinho aqui, a gente tinha um momento de intervalo onde subia, eu levava o livro e ficava lá lendo. Então, no momento em que Ele vendia o livro só a orelha. no momento em que o cliente chegava, né, e é uma livraria cristã católica, então a maioria eram padres, né, freiras, e aí eu perguntava, você já leu tal livro? Já viu o documento tal da igreja que saiu agora? Eu já tinha lido. Então podia falar, era uma estratégia Exatamente. minha. Melhor do que oferecer o produto é tu conhecer o produto que tu oferece. Era isso que eu ia te dizer, porque tu chegava, além de tu ter tua meta, tu conhecia o que tu irias aplicar justamente para ele. De qual? Olha, é isso aqui, aquilo outro. E isso instigava ele justamente a comprar, entendeu? A seguir a mesma linha. Então, isso que acontece com o aluno. Por exemplo, quando tu joga, por exemplo, para o aluno, não vai querer que todo aluno vai conseguir desenvolver da mesma forma. Claro. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, olha, eu consegui fazer dessa forma, mas o aluno vai dizer, mas como é que tu fez? Ah, foi assim, aquela ideia de que eles também explicando, eles têm uma linguagem. O jogo, ele acaba quebrando essa barreira que existe entre o choque de geração. Não é? Porque quando a gente está vendo aqui, a gente cresceu jogando coisas. Não é? Essa molecada tá fazendo o quê? Jogando coisas também. Mas por que os jogos não conversam entre si? Né? A gente jogava Pac-Man, eles... parece, por exemplo, uma vez que eu falei um negócio, né? Que eu falei assim mesmo. Eu vi no condomínio onde eu moro, tinham quatro garotos. No nosso tempo, 4 garotos já dava pra formar 2 times. Porra! Aí lá a trave, aí ficou 2. Pedaço de corda pra cada um, saía todo mundo rimpando todo mundo, era bacana. Não, aí ficou um numa trave, outro no outro, ficando chutando bola e 2 ficando olhando aqui. Aí pam, chutando bola. Aí eu falei, gente, não são 4. Por que vocês não pegam, jogam entre si logo 2? Aí como assim? Eu falei assim, olha, faz o seguinte, claro que tem a trave que era de futebol de salão, é muito grande, vocês não estão com sandália, faz uma travinha menor. Ou diminui um pouco mais a quadra. Né? A famosa travinha. Nunca arrancaram o mato do canto da vala e fizeram a travinha. Eu jogava no asfalto, cansei de arrancar o... Eu jogava no asfalto, cansei de arrancar o dedão de... Vocês já foram lá em casa, lá na casa do papai. A gente jogava que era asfaltada aquela vila lá. A gente jogava na vila, lá na vila chovendo, cansei de arrancar o tampão do dedão lá, ver a mamãe com sandália. É bacana. Eu postei hoje, teve gente que curtiu, né? Que às vezes final de tarde era o jogo do tacobol. Tacobol? Que era taco.
Era o taco. Era, que lá a na gente periferia é voa. taco que a gente chama. Não, mas foi tacobol porque assim, às vezes o cara pegava assim aquela bolinha. Quando não era bolinha, era. Olha, pra quem Uma não bolinha sabe, de são três papel. sujeitos de alta periculosidade. Cremação, jurunas e terra firme. Olha aí. Olha, não fala que tem 2 terrafirmenses aqui. Ih, rapaz. Na verdade, um terrafirmense e um do Guamá. Porque, na verdade, eu nasci no Guamá e depois migrei com 3 anos pra TF. Aí subiu o Tucunduva. E aí tem... Eu não, sempre morei no condomínio fechado Jurunas. Então é isso. Então, cara... Mas não sendo preconceituosa, porque na verdade Não, a gente pelo ainda vê contrário. criança brincando na rua. Mas infelizmente não com a mesma frequência que a gente viu. É porque meia-noite a gente tava lá, né? Eu O falo quê? porque assim, ó, Suado mesmo. não, e outra coisa, às vezes, as próprias brincadeiras, como a gente falou agora, né, de que a gente, por exemplo, garrafão, o pessoal chama amarelinha, macaca. Polícia e ladrão hoje em dia tá muito realista. E aí, tudo isso tu pode trazer, por exemplo, pra dentro da tua aula. Agora, como eu te falei, o Alessandro falou assim, cara, mas e aí, falta o que? Inspiração, falta como é que eu vou fazer isso? Cara, tudo isso é estudo mesmo. É de correr atrás e botar a caixa lá pra Pensar em pensar. possibilidade, cara. Michael, uma vez eu li num livro, por incrível que pareça, eu li. Mas leu só o prefácio ou passou não, do né? prefácio. Não, tava no final isso aí, era já a sim. conclusão. Abriu assim, E do a nada, tá lá. psicóloga que escreveu, não é? Eu li de psicologia, não era autoajuda. Não era ela Augusto disse- Cury, né? Não, ela Anselmo disse o Green. seguinte, isso era uma crítica até às escolas, que a escola ela não está preparada para o aluno que é muito inteligente, nem para o aluno que tem um déficit. Ela falou o seguinte, onde estão os gênios do Brasil? Os gênios do Brasil estão na cadeia. Pegue, por exemplo, um Fernandinho Beiramar. Se ele tivesse com toda essa inteligência, sendo direcionado a um gerente de uma multinacional, então será que eu trazer a gamificação, porque nada, cara, quando você pega uma galera dessa da periferia, se você olha o gerente da Boca ali, ele dá uma missão, ele chama de Sim. missão, né? Olha, tua missão é essa, tu vai ser olheiro, tu vai ser aviãozinho, tu vai ser... Tu não acha que isso daí também poderia, a gamificação não poderia modificar... Isso, o tráfico certos gamificando Cara, lá, que o realmente. certos é. cenários. Olha só a ideia do Fábio. Muda, né? Da onde é que eu tirei Gamificação isso daí? com essa parte, Eu cara. tirei isso daí do cara lá que... Não, mas Da festa que foi feita lá em casa, lá que sem saber, o cara era traficante, foi lá pra casa, moleque, chamou tudo quanto era os aviãozinhos lá, olha, vocês olhem pra cara do Fábio, vocês nunca vão fazer nada e quando ele entrar, abram um portão pra ele, moleque, nunca aconteceu nada comigo, na época que eu morava no Jurunas. Égua. Não, mas aí é porque é o seguinte, o que tu falou realmente, infelizmente é uma verdade. Por exemplo, tem grandes mentes aí que o cara acabou levando a inteligência dele muito pro mal, sei lá, ser uma forma de rebeldia. O Bruno, ele conta uma história que com a Cultura Make, inclusive deve ser até um convidado nosso futuramente, né, que ele pegou os piores da escola que ele dava aula e começou a ensinar robótica. Só que aí depois, a gente estava em São Paulo, né, ele chegou, Fábio, eu tô com medo do que eu fiz. Por quê? Porque os moleques aprenderam a fazer drone. O que eles faziam com pipa no presídio, eles estão fazendo com Um drone. Não, pois é, olha, por exemplo, tem, olha, as maiores mentes, né, são os famosos hackers, a maioria tem, os caras que aparecem toda vez, mas os caras são presos. Aí, para evitar, né, digamos assim, que o cara repare, né, por exemplo, nos Estados Unidos, ele acaba sendo incorporado, trabalhando, né para o FBI, né, para ver. E eu tava vendo uma vez uma reportagem de que tinha um garotinho que ele entrou, acho que foi no site da Sony, ele liberou todos os jogos do PlayStation. Só que ele liberou, e depois trancou de novo. Aí ele entrou em contato com o pessoal da Sony e falou que o site tinha um problema. E ele identificou o problema. O código-fonte do site. Ele identificou. E a Sony contratou esse garoto. E liberou todos os jogos pra ele. Não, para justamente verificar cada jogo se há defeito nele, para justamente não ser violado, hackeado. né? E aí ele, tipo, então ele no caso, ele usou a inteligência dele pro bem, mas tem aquela galera que, eu vou Porra, forçar. tem um filme do Prenda-me se for capaz, né? Com o Leonardo também. DiCaprio, que é pai d'égua, né? Ele tem várias estratégias, como falsificar, como se disfarçar, enfim, aí fazia palestra e tudo mais, arrecadava pessoas, e aí conseguia cometer os crimes dele, passou anos assim, aí Sim. no final, quando ele foi preso, a polícia chamou ele pra ele conseguir identificar cheque falso, Sim. tudo mais. Consultoria, né? Fazer exatamente. consultoria, exato. E é justamente nesse papo que a gente bateu, né, falando aqui sobre gamificação, como eu falei,
a palavra, né, às vezes ela tem um significado para uns que não é o mesmo realmente na Sim, prática. sim. Como a gente comentou agora, tu acho que tu tirou a dúvida, né, falando sobre gamificação, tu é como é que então é algo muito mais além. É tipo, pô, eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer na, sei lá, Então, gamificação na é estratégia, né? minha tipo, É estratégia. é porque todo jogo na verdade é uma estratégia. A vida Olha, é a gente estratégica. falando aqui de gamificação, o Ivânio aqui acabou de mandar. A gente postou aqui, marcou ele e já tá ligado o que tá Pronto, acontecendo. tá aí. Ivânio, tá Olha, aqui com a professor gente. Ivânio, muito obrigado novamente aqui, olha, pelo e-book. Eu imprimi porque uma coisa que eu gosto é ter para poder ler, marcar. E, cara, como eu falei assim, tudo isso aqui é estudo. O cara pensa assim, gamificar é fácil. Será que é realmente? Porque tem gente que diz assim, história é muito fácil, precisa estudar. Não precisa estudar muito. Precisa estudar muito. Tudo precisa. Tudo, qualquer ramo que a gente tem sempre vai ter dificuldade. Então, olha, por exemplo, eu tô aqui com tudo isso aqui para ler, Cara, eu fiquei interessado. sabe? E aí o que que Depois eu acontece? vou dar uma Cuidado, olhada. ele vai te roubar. Tem prefácio? Tem prefácio. Tá aqui, ó. Professora Flora Alves, prefácio. Ó, prefaciador. É prefaciadora. Ou seja, já Tá sei. quase chegando nesse nível. E aí É. o que que acontece? E aí, Um jogo é um jogo até que se ganhe vida. Olha aí como Exatamente. começa o prefácio dela. e aí manja. você tem o seguinte, Terminar você de ler isso aqui, acabei de ler o acabou. livro, já era. E aí o que que acontece? A gente acaba quebrando essa ideia. Por exemplo, aconteceu uma situação que uma professora entrou em contato comigo, né? Trabalha num outro colégio, que ela falou assim mesmo, não, onde meus professores vão fazer uma aula gamificada. Aí eu falei, poxa, muito bacana, tal. E aí, quando ela me perguntou sobre... Não, eu perguntei, né? Ela falou assim mesmo, eles vão trazer o Xbox, vão trazer o PlayStation 4. E a minha pergunta foi, então, qual é a meta e qual a finalidade? Uhum. Houve um hiato nesse momento aí. Aí ela foi perguntar, houve outro hiato. Eu acredito que sim. Que ela aí que depois quando eu expliquei, ela entrou novamente em contato comigo, perguntando qual seria a possibilidade, disponibilidade que eu pudesse Sim. auxiliar. Porque aquela coisa, como a gente falou assim mesmo, não é vergonha chegar eu dizer que eu não sei alguma coisa. Eu queria aprender. Tipo, Alessandro, eu não sei nada de Esparta. Eu queria aprender, porque não adianta eu chegar. Eu sei. Então. www.google.com. Pronto, pode ir lá. pronto. Wikipedia. Aí o que que acontece? Que por sinal foi prefaciado pelo Alessandro. E aí nessa história toda o que que vai acontecer? Mas eu levei o Xbox. Beleza. Pode ter finalidade? Claro, tem. Eu posso levar o Play 4, o Play 5? Pode. Então quer dizer, saber como tu vai utilizar essa ferramenta é fundamental. Um exemplo básico uma experiência bem rápida eu vou contar para vocês. Eu fui professor de informática e eu ensinava o Office, né? Vendedor de livro, informático. E eu trabalhei no Cesupa também, lá como auxiliar administrativo. Então, assim, eu dava aula para terceira idade por um programa da Caixa Google Boy e Econômica. na Zeppelin. Não, um programa para terceira idade da Caixa Econômica, que funcionava onde é a Caixa Econômica ali do lado do CAN, da Praça do CAN. Toma. Né? Aí tinha um senhor lá, nunca vou me esquecer o nome dele, era Delso, já até morreu, que Deus o tenha. Ele estava aprendendo e ele não sabia, ele tinha uma dificuldade com o mouse. Ele tinha uma dificuldade com o movimento do mouse. Que da bolinha, né? Era, o tempo aquele da bolinha, mouse aquele exatamente. mouse da bolinha. Aí ele tinha essa dificuldade que ele ficava com medo. Aí sabe o que foi que eu fiz na época? Eu lembro que eu tinha uma porrada de jogos, né? E aí eu levei um jogo que era o jogo de um arqueiro. Né? Aí ia subindo os alvos, aí tu tinha que clicar nos alvos bem rápido para ele jogar a flecha, né? E era aquele joguinho de MS-DOS, Sim, você lembra do MS-DOS? Pois gigão. é. Aí eu lembro que eu instalei no computador dele e ele chegava sempre uma hora antes, porque ele morava do lado do CAN, né? Lá do lado da praça. E aí eu falava, seu Delcio, o senhor vai sentar aqui e a gente vai fazer um jogo bem rápido. Mas pra quê? Eu só quero que o senhor jogue, faz parte da sua avaliação. Aí ele ficava um tempão, então ele começou a pegar velocidade e ele pegou destreza, né? Com o ponteiro do mouse, na época que era uma novidade para ele. Tira casaco, bota casaco. Com essa estratégia que eu usei, né? Então, olha, vai lá no botão para fechar, minimizar, pega. Então ele aprendeu assim, falava para mim que ele aprendeu assim. Obviamente foi uma estratégia, a gente não falava de gamificação antes, mas foi uma estratégia que eu usei, né? Enfim, então Lúdica, né? Uma estratégia meio que lúdica. porque ele teve que mexer depois, claro, uma parte mais... E tu falou do PlayStation, tu falou do Xbox há pouco.
uma forma do cara aprender hoje a questão da movimentação, Guitar Hero, Sim. né? Que primeiramente foi usada através de um software de computador, que era para o cara aprender a tocar guitarra e virou um jogo, Sim. né? Os asiáticos lançaram aquela máquina para o cara aprender passo para dançar, Pump. né? Que virou Pump o nome do jogo, é? Era. Aí o cara estendia um tapete Devia e ali ia, na quando vê, ele Tip tava... Top. Não, Porra, e- quando viu o cara tava dançando, Olha, meu irmão. tu falou, por exemplo, tem os Rock Band, né? Que o cara tinha guitarra, tinha da bateria. Ou seja, todo mundo aprendendo, né, alguma coisa. Então, isso, na verdade, é a ideia da gamificação. Sim. Tu aprender mediante jogos. Não puramente precisa ser algo que tu vá... Que é uma diferença que me perguntaram assim, mas gamificação é o cara aprender a fazer programação, fazer jogos. Não, isso aí é o cara fazer programação para jogo. Isso. Algo completamente diferente. Porque tem gente que... não, olha... Não, O jogo porque- necessariamente não precisa ser com uma plataforma virtual. Não, tu pode fazer isso, por exemplo, como eu te falando, numa quadra. Olha, por exemplo, lembra que tu fizesse aquele lançamento do foguete. Poderia ser um jogo, de repente, quem faz o foguete mais rápido, ou o que vai voar mais longe. Na verdade, a então, estratégia do OBA que é essa. quebra o um problema, o problema é quando quebrou o teto do ginásio, né? Igual eu avisei, ia dar merda, mas deu. Enfim, então, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que tu desse aí um recado pra galera que tá buscando gamificação, colocasse aí, Ligue pro Maicon. falasse o teu arroba. Vai ficar disponível, né? Vai ficar, ficar coloca disponível tudo na lá descrição do comentário, aqui grupo. na descrição já tá. Vai estar disponível aí. Mas, Maicon, por favor, um recado pra essa galera que tá buscando entender gamificação. Tá. Mas antes disso, agradecer novamente esse convite aqui do pessoal do Desconectado. Então, antes disso, se você, claro, gostou desse papo, né, você quer aprender muito mais, antes disso, faz o seguinte, senta o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de notificação, que isso é importante. Um verdadeiro né? blogueiro. Exatamente. E não Diferença, esquece uma coisa, não esquece uma coisa. Você, professor, que está querendo fazer Estamos esta também gravação, no Spotify. olha aí no Spotify. Mas você, professor, você que está querendo fazer um vídeo profissional, que nem esse aqui do Desconectado, não perde tempo. Vai procurar, sabe o que? A produtora Liceu, cara. Vai estar também aqui embaixo, né? Vai tá beleza. todos os links aí. Cara, a produtora Liceu tá aí para fazer um trabalho excelente, como tá fazendo aqui com o pessoal do Desconectado. E para você, que é professor, que também é aluno, que está graduando, que é mestrado, que está fazendo mestrado, você que é coordenador, quer saber um pouquinho mais de gamificação, faz o seguinte, vai estar disponível aqui, você me procura lá pelo direct, lá pelo Instagram, tá? Professor Maicon Loureiro, tá? Você me procura, eu vou ter todo o prazer de conversar com você, como a gente conversou aqui, tá? A gente espanou um pouquinho, porque na verdade é muito mais do que você... tá imaginando agora, como eu falei, isso aqui É um só... bate-papo rápido, né? Aqui Então, foi o não quê? tem 1 hora e não. meia? Ó, Isso o livrão. Isso aqui é só um dos livros que eu tenho sobre gamificação, cara. Um dos livros. Dois. de fato. Ou seja, quer dizer, é muita coisa. É tipo, por exemplo, a ideia da história. Então, para você que está querendo, vai lá, me procura. A gente vou ter o maior prazer de conversar contigo, porque eu acho que conhecimento também a gente tem que estar passando para né? todo mundo, tá bom? Certo. Então, mais uma vez, galera, muito obrigado aí pela audiência, tá? Agradecer também o Fábio pela participação, né? Apareça mais vezes, apesar de tu estar toda quinta-feira aqui na gravação. Verdade, mas sempre tô em sala, hoje a E gente no mudou o próximo, dia. o nosso amigo professor Rafael Muniz estará de De volta, volta a seu tá bom? posto. Isso. Então, galera, até logo, tchau pra vocês e não esquece de dar o like e compartilhar também. hein? Exatamente. Senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo, porque quanto mais você compartilha, mais vai ter o quê? Desconectados para você aqui. E Exatamente, tem isso aí me ajuda muito. Tem o balangandanzinho aí, como é o o sininho também. sininho, Isso aí é só tu ativa colocar esse aí sininho que os vai- cortes vão chegar pra você aí. Beleza? Exatamente. Até logo, galera. Lembrando Tchau que pra sempre no fim de semana saem os cortes. Toda terça-feira, episódio novo às 19 horas. Então pronto. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau.